ontem foi dia de estudar história na escola de Lindolfo, Carranca e José Rufino. E, cara, eu vou ser sincero pra você, eu nunca escutei tanta asneira na minha vida. O professor chegou pra José Rufino, Carranca e Lindolfo e perguntou assim, ó: vocês estudaram a história do Brasil? Aí os três levantaram o dedinho: estudamos, não sei o que, a sala cheia. A sala cheia, meu irmão. Eu falei, puta que pariu, essa porra vai dar ruim. Lindolfo, Carranca e José Rufino, meu irmão, estudando a história do Brasil, já sabe o que isso vai dar, né? Já sabe que é melhor nem abrir a boca, cara. É melhor eles nem abrir a boca. Mas quem falou que pra falar besteira tem limite? Quem foi que falou que essa gente tem limite? Não tem limite, cara, não tem limite. O professor perguntou para Lindolfo o seguinte: ô Lindolfo, qual foi a primeira qual foi a primeira coisa que Pedro Álvares Cabral fez quando chegou ao Brasil? Aí Lindolfo falou: mas professor, de que ele veio ao Brasil? Eu não sei de que ele veio, se ele veio de avião. Eu não sei se ele veio de avião. Não sei, fala, professor, como é que ele veio? O professor falou assim: ele veio de barco. Ah, ele veio de barco. Tá, então a primeira coisa que ele fez foi descer do barco. Ele desceu do barco, a primeira coisa, o professor: não, tá certo, pô, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente descer do barco. Mas e depois? Mas e depois? Continua a história, e depois? O que você estudou? O que ele fez depois de descer do barco? Cara, pra falar a verdade pro senhor, depois que ele desceu do barco, ele foi descansar, porque, pô... O senhor imagina na Idade Média. Pra gente que é Idade Média, 500 anos é a Idade Média, o Brasil tem 500 anos. Então o senhor imagina 500 anos atrás a pessoa vem lá de Portugal remando, porque não tinha barco. Não tinha barco a motor, era só barco a remo. Imagina, a pessoa vem de Portugal aqui num barco a remo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz quando chega no Brasil? Ele vai deitar e vai descansar. Então Cabral, a primeira coisa que ele fez foi descer do barco e chamou a turma. Chamou a turma: vamos descansar, gente, não sei o que. Ele falou, cara, e não tem limite, cara, não tem limite. O que ele falou é o seguinte, cara, ó: ô professor, o que eu estudei é o seguinte. Aí o professor: fala, Lindolfo, fala o que você estudou. Ele falou assim, ó: quem trouxe o evangelho pro Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aí o professor: por que você tirou essa tese? O que levou você a acreditar nessa tese que Cabral trouxe o evangelho pro Brasil? Ele falou assim, ó: porque o Brasil era chamado de terra de Santa Cruz. Aquela, o professor, o que tem o que tem a ver terra de Santa Cruz com o evangelho? Ele falou assim: porque se ele não viesse com essa história de Santa Cruz, cara, as pessoas hoje não conheciam o evangelho. Foi Cabral que trouxe o evangelho pro Brasil. E ele desistiu de botar a terra de Santa Cruz porque ia dar muito trabalho. Aí foi e chamou o Brasil de Bahia de Guanabara, terra de todos os santos. Ele botou esse nome lá na Bahia, que ele foi descansar na Bahia. Cara, sinceramente, eu estou só ouvindo as besteiras, cara, só ouvindo as asneiras que Lindolfo estava falando. Aí o professor: já deduziu a tua tese, ô Lindolfo? Não, professor, ainda tem muita coisa ainda para falar, muita coisa para falar. Aí o professor fala assim: como é que se originou o nome Brasil aqui no nosso país? Rapaz, Lindolfo falou assim, ó: o Brasil... Bom, professor, o Brasil é o seguinte, cara. O Cabral foi passear na floresta amazônica e o Cabral era meio afrescalhado. Não sei se o senhor sabe, o Cabral era meio afrescalhado. Chegou lá, ele viu aquele índio morenão, parrudo e gostoso, fazendo xixi no pau. Ele, ele ficou ensigueirado no índio, então ele era meio frescalhado, ele ficava mexendo aí, exil. E o nome do índio, cara, era Brás, o nome do índio parrudo da Amazônia, gostosão, era Brás. Então ele falou: ei, Brás, Zil. Ele ficava Zil, chamando o Brás de Zil. Então esse nome se originou, não sei se você conhece, um lugar em São Paulo chamado Brás. Tudo isso tem a ver, isso era o índio lá da Amazônica, lá que Cabral tava doido pra tirar um tasco nele. E o Cabral se desmanchava todo quando via esse índio. Então
Foi dali que Cabral viu o tronco do índio e falou que o lugar ia se chamar Brasil. Aí o professor, pô, você estudou mesmo? Estudei, cara, que não sei o quê. Pode sentar lá que a sua nota é zero. Pode sentar que a sua nota é zero. Não tem nada a ver essa história do Brasil com o que você está falando, mas senta que vamos ver se você consegue estudar para a próxima aula. E chamou José Rufino. José Rufino, você estudou a história do Brasil? José Rufino, estudei, professor, que não sei o que. Eu tô pronto para responder qualquer pergunta. Rapaz, o professor perguntou, e me diz sobre aquele homem que andou sobre a margem do Ipiranga e desembanhou a espada e falou independência ou morte. Você estudou sobre ele? Aí José Rufino falou assim, o senhor tá falando aquele lá que usa uma roupa toda colorida, uma roupa azul, com a platina, que parece até folha de reis. O professor, isso aí mesmo, que usa uma barba e uma costeleta, um cafanhaque, isso aí mesmo. O que você estudou dele? Ele falou assim, professor, eu percebi o seguinte, cara, que ele era meio gay, porque o cara, para poder gritar independência ou morte na beira do rio Ipiranga, só ele e a turma dele, só ele e a turma dele, e falou independência ou morte, pra ninguém, ele e as águas do rio Ipiranga, um cara desse queria sair do armário, porque, cara, eu nunca vi um cara se rebelar na frente de um rio e falar independência ou morte, só pra ele e a turminha dele. Então ele queria sair do armário e ele sacou da espada e falou. E tem outra tese também, professor, tem outra coisa também que o senhor não sabe, que eu acho que ele estava, quando ele ergueu o braço assim, eu acho que ele queria ver se o perfume dele tinha vencido, porque naquele tempo não tinha perfume francês, a pessoa passava sebo de boi embaixo do braço. Aí ele queria saber se o sebo já estava vencido, se ainda estava funcionando, aí se ele conseguia passar o dia inteiro daquele jeito, sem trocar aquele uniforme que parecia uniforme de folia de reis. Aí o professor falou assim, você tem certeza disso que você está falando? É verdade, professor, é verdade, porque, cara, eu falo pro senhor o seguinte, o senhor já viu aquele filme Independence Day? Quer dizer um dia de independência, o cara falar independência ou morte, beirando um rio, só ele e a turminha dele, só ele e a turma dele, imagina, professor, imagina se esse cara aí não queria sair do armário, ele queria sair do armário e deu esse grito, independência ou morte. Aí o professor, pode sentar que você, cara, sua nota é zero. Eu falei, puta que merda, cara. Tanta coisa pra falar e o cara vai falar que o cara se rebelou e saiu dentro do armário gritando independência ou morte. Aí o professor perguntou pra Carranca, Carranca, você conhece aquele cara que tem uma frase muito famosa? Diga o povo que... Diga o povo que fico. Você estudou sobre isso? Carranca falou, estudei, professor, estudei. E estou bem aprofundado no assunto. Então fala aí da frase mais famosa da história, que o cara falou, se o povo, já que é isso que o povo quer, diga o povo que fica. Então termina essa frase. Ele falou assim, cara, na verdade é o seguinte, eu acho que ele estava devendo uns 3 meses de aluguel. Quando o cara falou que ia perdoar o aluguel dele, que não ia mais cobrar, ele falou, se é isso que vocês querem, pode dizer ao povo que fica, porque, cara, ele não ia ficar, porque já estava acumulando em dívida, era 3 meses que ele não pagava aluguel, ele estava para ser despejado, nesse momento, quando o dono do castelo falou para ele assim, pode ficar que eu não vou perdoar sua dívida, e de hoje em diante a gente vai começar do zero. Ele falou, se é isso que você quer, pode dizer ao povo que eu fico. Então, cara, eu tenho certeza que essa história aí, cara, era de perdão de dívida. Aí o professor olhou assim pros três, cara, eu não sei como é que eu não dou expulsão de vocês na escola, eu não sei, cara, como é que eu aturo vocês três nessa escola, sinceramente. Eu tô passado com essa história de vocês. Eu tô, sinceramente, eu tô de saco cheio de ouvir a asneira da boca de vocês, cara. Vocês tiveram tempo de estudar, vocês ficaram não sei quanto tempo dentro de casa aí, eu cobrei de vocês,
essa história do Brasil, porque eu sei que deu tempo de vocês estudarem, vocês inventaram essas baboseiras aqui para poder dizer na sala de aula e perguntou para a turma, vocês concordam com ele? Cara, pior que geral não tinha estudado, geral, não, a gente concorda, professor, a gente concorda com ele, que não sei o quê. A história deles bate, cara, o professor ficou à beira da loucura, à beira de dar um ataque de nervo, porque imagina você educar uma turma que não tem jeito, cara. O esquadrão classe A não tem jeito. Se você tentar endireitar aquilo que não tem conserto, você acaba se aborrecendo, se infartando, porque a turma aqui é demais, cara, é demais. Lequim, Lindolfo, José Rufino, eu da NET, quando tá junto, meu irmão, só sai coisa que não presta. Então é isso, gente. Foi o dia da independência do Brasil, na sala de aula, com José Rufino, com Lindolfo e Carranca. Eu queria só dividir com vocês aqui a história que eles criaram para poder falar em público, dentro da sala de aula, a história que eles estudaram. É absurdo, mas acontece, cara, acontece. Quando o cara não tem o que falar, não estudou, ele só fala besteira, ele só fala besteira. Então é isso. Um beijo, fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus me permitir voltar aqui para falar dessa gente desocupada que não tem o que fazer, eu vou dizer para você assim, ó. Até a próxima, gente.